pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, sou professor de Biologia. Nós estamos trabalhando a parte de genética aqui na parte de Biologia. E dentro da genética, estamos estudando também as variações das leis de Mendel, beleza? Então, hoje eu quero estudar com vocês, explicar sobre alelos letais, né? O que seriam alelos letais? Primeiro a gente tem que lembrar o conceito de alelo, né? Alelos são formas alternativas dos genes. Cada um de nós temos os genes, que são trechos da molécula de DNA que codificam características genéticas. Todos nós recebemos duas versões de um mesmo gene, uma versão do pai e uma versão da mãe. Cada versão dessa é chamada de alelo. Por isso, toda vez que a gente estiver representando os genes por meio de letras, né, formando o genótipo, nós estaremos trabalhando com duas letras, que são os alelos. E aí, no caso, existem alelos nos seres vivos que podem provocar a morte, certo? E justamente são os alelos que afetam a sobrevivência dos seus portadores. Eles causam a morte. Inclusive, é nessa aula que a gente entende, por exemplo, por que pessoas que são parentes próximos, por que elas não podem, por exemplo, casar e ter filhos? Justamente por causa da possibilidade de se juntar alelos letais, que aí esses alelos letais podem provocar, afetar a sobrevivência dos descendentes que irão herdar esses alelos. Então a gente precisa entender bem que esse conteúdo ele faz parte do nosso cotidiano. Nós temos casos no Brasil, por exemplo, que há uma grande quantidade de casamentos consanguíneos. Pessoas da mesma família casam entre si e muitas vezes elas geram descendentes com doenças genéticas. As crianças morrem justamente por causa desses alelos que a gente chama de alelos letais ou deletérios, né? Que significa a mesma coisa, que afeta a sobrevivência. Nós temos dois tipos de alelos letais. Quais são esses tipos? Bem, nós temos o alelo letal, que é alelo letal dominante, e tem o alelo letal recessivo. Qual é a diferença entre letal dominante e letal recessivo? O letal dominante é aquele que, para que o indivíduo venha morrer, basta a presença de um único alelo. Então, é o alelo letal dominante. No caso do letal recessivo, ele vai gerar a morte do indivíduo quando ele vai se apresentar em dose dupla. Por que a gente chama de dominante ou recessivo? Vamos lembrar, por exemplo, do princípio da dominância e da recessividade. Vamos lembrar, por exemplo, da característica, vou colocar um quadro aqui, à parte, só para a gente entender por que se utiliza o termo dominante, letal dominante e letal recessivo. Quando a gente estava trabalhando sobre a característica cor da semente nas ervilhas. Lá nós estudamos, né, na primeira lei de Mendel, que as ervilhas que eram azão e as ervilhas que eram azão-azinho apresentavam o fenótipo cor amarela. As ervilhas apresentavam uma coloração amarela. E as ervilhas que apresentavam uma coloração verde era azinho. Certo? Então vamos lá. Nas ervilhas, o alelo azão, ele codifica a cor amarela. E o alelo azinho, ele gera a produção de cor verde, certo? Então, se eu tenho a presença de pelo menos um azão, não importa se o indivíduo for azão ou azão-azinho, ele vai ser amarelo do mesmo jeito, né? Ele é amarelo. No caso do indivíduo que vai ser verde, ele não tem a presença do alelo azão. Então, o alelo dominante, basta ter um para que ele expresse a característica. Então, pega esse mesmo raciocínio e vamos usar ele aqui para a questão dos alelos letais. Então, se o alelo é letal dominante, basta ter um, o indivíduo ele vai
morrer, ok? Ele vai ter a sua sobrevivência afetada, ou seja, ele não vai se desenvolver, não vai chegar à idade adulta. Já no caso do alelo letal recessivo, tem que ter os dois alelos presentes. Então, para entender mais ainda sobre esses alelos letais, eu trouxe aqui 2 exemplos para trabalhar com vocês. Beleza? Quais são os exemplos? O primeiro aqui, ó, é o exemplo da acondroplasia. O que é a acondroplasia? A acondroplasia é um tipo de nanismo, certo? Provocado ali pelo desenvolvimento incompleto dos membros. É uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante, que a gente vai representar esse alelo dominante pela letra D, Dzão, né, que prejudica o crescimento dos ossos. Então, vamos lá. Quais são os genótipos que vão codificar essa característica genética? Eu tenho aqui, ó, o genótipo heterozigoto, que é formado pelo Dzão, Dzinho. Todas as pessoas que tiverem Dzão, Dzinho vão apresentar este tipo de nanismo, ou seja, vai ser um indivíduo acondroplásico. Então, o indivíduo aqui ele vai ser portador do alelo. Ele tem pelo menos a presença do alelo, pelo menos um indivíduo do alelo dominante, né? Olha aqui, ó, o Dzão, ele vai condicionar a produção dessa característica aqui, a acondroplasia. Então, ele tem o alelo dominante, ele vai ter a característica, certo? Beleza. Os indivíduos que não têm a presença do alelo dominante, eles vão ser normais, vão ter estatura normal, estatura corporal normal. Agora, existe casos em que o indivíduo ele vai ter os 2 alelos dominantes. Se ele herdar 2 alelos dominantes, ou seja, um alelo dominante do pai e um alelo dominante da mãe, ele vai ser Dzão, Dzão. Esse indivíduo aqui, ele vai morrer. Então, a presença do alelo dominante em homozigose, ou seja, Dzão, Dzão, vai gerar a morte do indivíduo. Beleza? Então, essa é uma característica, um tipo de letal que é letal recessivo. Por que é letal recessivo? Para que ele gerasse a morte do indivíduo, ele teve que se apresentar 2 vezes. Agora, uma coisa vocês devem tomar cuidado. Você pode olhar aqui, professor, mas eu estou vendo 2 Dzões. Como é que é letal recessivo? Eu estou vendo Dzão, Dzão é dominante. Mas aqui a gente não está falando, não está se referindo se o alelo ele vai ser Dzão ou Dzinho. Quando a gente fala de letal recessivo ou letal dominante, a gente está falando da quantidade de alelos que tem que estar presentes para que ele provoque a morte do indivíduo. Se ele tiver pelo menos um alelo letal, se para ele morrer ele tem que ter pelo menos um alelo letal, aí a gente chama de alelo letal dominante. Se para o indivíduo morrer ele tem que ter 2 alelos letais, aí seria letal recessivo. Nesse caso aqui, qual é o alelo letal? O alelo letal é o Dzão. Mas ele só vai causar a morte em dose dupla. Então, é letal recessivo. Ok? Vamos aqui para o segundo exemplo. Tá? O segundo exemplo mostra o caso, o gene que afeta simultaneamente a cor da pelagem e a sobrevivência de camundongos. Não existem camundongos castanhos ou amarelados, né? Existem camundongos cinza. Beleza? Então, a pelagem nesses camundongos, ela vai ser condicionada pela presença de 2 tipos de alelos. Quais são os alelos? O alelo A e o alelo AY. Certo? Esses alelos aqui, eles se combinam entre si e geram fenótipos que codificam a coloração da pelagem desses camundongos. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, esse genótipo aqui, heterozigoto, né? Por que chama de heterozigoto? Tem 2 alelos diferentes. Um alelo A e o alelo AY. O indivíduo ele vai ter pelagem amarela. Se o indivíduo tiver 2 alelos AY, ou seja, se ele for homozigoto,
ele vai morrer. Isso vai provocar a morte do indivíduo. Se o indivíduo não tiver a presença do alelo AY, ele vai ter a pelagem cinza. Então, esse gene aqui ele vai afetar tanto a coloração do indivíduo quanto a sobrevivência dele. E qual é o alelo letal aqui? O alelo letal é esse alelo bem aqui, AY. AY é o alelo que provoca a morte do indivíduo. Então, percebam que quando ele se expressou em forma duplicada, ele gera a morte do indivíduo. Então, para ele gerar a morte do indivíduo, ele teve que estar presente 2 vezes. Então, eu tenho um outro caso de letal recessivo, onde eu preciso de 2 alelos letais para que o indivíduo possa ter a sua morte decretada, certo? Eu vou aproveitar aqui esse exemplo e eu vou fazer aqui 2 cruzamentos para que a gente possa ver os resultados que podem se formar, tá? Vou apagar aqui essa parte do meio para poder a gente fazer esses 2 cruzamentos. O primeiro cruzamento, ele está cruzando o indivíduo AY A com o indivíduo homozigoto AA. Então, eu vou fazer esse primeiro cruzamento aqui. Então, vamos lá. O que aconteceria se eu cruzar o indivíduo AY A com o indivíduo homozigoto? Isso aqui é o primeiro exemplo, certo? Primeiro exemplo. Primeira coisa, isso aqui são genótipos, né? São as representações dos alelos por meio de letras. Qual é o fenótipo desse indivíduo aqui, pessoal? Ó, o fenótipo dele é o quê? É esse mesmo aqui, né? Ele é heterozigoto. Tem 2 alelos diferentes. Só que aqui eu coloquei alterada a ordem, mas tanto faz. Eu vou até colocar esse Y aqui para poder não confundir muito, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Tem 2 alelos diferentes, são heterozigotos. Esse indivíduo aqui ele vai ter a pelagem amarela. Então, vou colocar aqui, ó, pelagem amarela. E esse outro indivíduo, qual é o fenótipo deste genótipo? Esse aqui é o fenótipo dele, ó, pelagem cinza. Pelagem cinza. Então, eu estou cruzando um camundongo de pelagem amarela, heterozigoto, porque ele tem 2 alelos diferentes. Estou cruzando com um de pelagem cinza. Qual vai ser o resultado desse cruzamento? Para a gente fazer esse cruzamento, a gente tem 2 maneiras. Ou a gente faz por meio do método do quadrado de Punnett, né? Ou então, a gente pode utilizar o método das setas. Eu vou utilizar o método das setas, que é mais fácil. Para mim é mais fácil, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar este primeiro alelo aqui, ó, e vou juntar com este primeiro alelo aqui. Então, azão, azão. Então, esse é o resultado. AA. Qual é o fenótipo deste genótipo? Opa, pelagem cinza. Tá aqui, pelagem cinza. Beleza. Esse primeiro aqui, este azão, eu vou juntar agora com este segundo azão aqui, ó. Juntei com o segundo azão, vai ficar também AA. Acabou as possibilidades para esse primeiro A. Agora eu vou ver quais são as junções para este segundo. Eu vou juntar este segundo aqui, AY, com o A. Vai ficar como? AY, vou colocar de preto. Vai ficar aqui, ó, o A junto com o AY. E por último, eu vou juntar este AY com este A. Mesma coisa. Vai ficar AY, né? Então, eu tenho aqui esses 2 indivíduos, eles são de pelagem cinza. Pelagem cinza. E esses 2 indivíduos aqui, eles serão de pelagem amarela.
Então, nesse primeiro cruzamento, eu tenho 50% de chance de nascerem camundongos com pelagem cinza e 50% de chance de nascerem indivíduos com pelagem amarela, certo? Beleza, eu fiz esse primeiro cruzamento aqui, ó, certo? Agora eu vou fazer esse segundo cruzamento para ver se tem alguma diferença. Ó, vou colocar o segundo cruzamento desse lado. Bem, o segundo cruzamento, ele está pegando, juntando o indivíduo aqui, ó, AYA, ele está juntando aqui. Eu vou mudar aqui esse Y, tá? Eu vou só alterar aqui. Eu vou deixar o Y aqui para poder ficar igual ali ao apontamento. É a mesma coisa. Bem, ele está pegando dois indivíduos heterozigotos, né? O indivíduo AY está cruzando com o indivíduo AY. Vamos fazer o cruzamento aqui. Vamos fazer o jogo das setas, né? Eu vou pegar este primeiro A com este primeiro A, vai ficar AA. Depois, o primeiro A com o AY, AY. Depois, eu vou pegar agora este segundo AY aqui com este A, vai ficar o indivíduo heterozigoto também, porque são dois alelos diferentes. Indivíduo heterozigoto, ó, dois indivíduos heterozigotos. Agora eu vou juntar este segundo aqui com este segundo aqui. Ficou AY, certo? AY. Então, neste cruzamento, o que foi que aconteceu? O indivíduo que for heterozigoto, ó, eu tenho dois indivíduos, né? Eu tenho quatro cruzamentos, certo? Na verdade, eu tenho 4 genótipos que estão sendo gerados. De 4 genótipos, 2 serão de qual pelagem? Pelagem amarela. Tá aqui, ó, pelagem amarela. 2 serão de pelagem amarela, certo? Aqui eu tenho de 4 cruzamentos, um será o que, pessoal? Um será pelagem cinza. Então, esse 1 aqui será, vou colocar mais para cá. 1/4 será pelagem cinza. E por último, esse indivíduo aqui, ele é o quê? O indivíduo que vai morrer. Se ele é um indivíduo que vai morrer, olha só esse detalhe. Ele não vai contar, certo? Se ele não conta, ao invés de ser 4 aqui, não vai ser 4. Vai ser o quê? 3, porque eu tenho apenas 3 situações em que os indivíduos vão sobreviver. Ok? Então, aqui vai ser 3 aqui, ó. 1/3 vai ser cinza e 2/3 vai ser amarelo. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma situação em que o alelo letal ele não pode ser contabilizado nesse cruzamento, tá bom? A gente também pode usar esse mesmo raciocínio para falar sobre a acondroplasia. Então, pessoal, só para finalizar, no caso da acondroplasia, se eu tiver 2 indivíduos que são portadores do gene para acondroplasia, né, 2 heterozigotos, eu vou ter este resultado aqui. Então, os indivíduos que são homozigoto dominante, eles morrem. Então, eu vou ter aqui 2/3 vai ser a possibilidade de nascer indivíduos com acondroplasia. E apenas 1/3 seria a possibilidade de nascerem indivíduos normais, ok? Então, a gente nunca leva em consideração os indivíduos que morrem, somente aqueles que vão sobreviver. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.